Olá, boa noite para você do YouTube que sempre nos acompanha. Meus agradecimentos, tá? Que Deus continue te abençoando. Onde quer que você estiver neste momento, nesse Brasil, nesse mundão de meu Deus, eu não vou só falar no Brasil, porque a gente tem várias pessoas que nos seguem, que estão inscritos no YouTube, que é fora do Brasil, tá? É fora do Brasil, Lisboa, tá? Estados Unidos, tem várias pessoas aí que tá sintonizado, tá? Que tá ouvindo, sintonizado aqui na 105,9, a Nova Ideal FM é você também. Receba aquele forte abraço nessa noite. Receba aquele forte abraço. Eu sou Marcos Pereira da Silva. É a primeira vez que está ouvindo essa programação, continue ligado. E se puder, avise os seus amigos, os seus colegas. Hoje Deus tem uma palavra tremenda. Eu estou aqui meditando na palavra de Deus em Romanos, tá? E eu resolvi agora entrar com essa conversa contigo e ver o que Deus tem para nos abrir a nossa mente, abrir esse leque, essas informações que a gente precisa, até eu mesmo. Porque lendo aqui em Romanos 6:20. Deixa eu ver, Romanos 6:23. Romanos 6:23, que diz assim, olha lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que nesse versículo, só aqui, a gente tira uma mensagem aqui para ir mais da meia-noite. Mas eu prometo que a gente vai cumprir o nosso horário, nossos minutinhos que a gente tem, tá? Você que já está cansado, são 22 horas agora, e chegamos, né? E já uma noite de descanso, né? Você vai descansar para um novo dia. Mas eu peço para vocês, fica ligadinho, sintonizado, tá? Continue aí com a gente. Se você vai descansar para um novo dia, mas pega aquele alimento espiritual que Deus tem para mim, para você. Vamos lá? Acompanhe a gente. Olha aqui, tudo de graça, é tudo de graça. O Romanos 6:23, tudo de graça. Mas tudo de graça o que, Marcos? Olha, dá para tirar 7 mensagens aqui. 7. Primeiro, a salvação, tá? Primeiro, a salvação. Segundo, perdão. Terceiro, justificação, tá? Isso, justificação. O quarto, o resgate. O resgate. O que é resgate? É resgatar, salvar, né? Curar. Isso é resgate. Vida eterna. Uma vida eterna. Às vezes pessoas falam assim, mas a minha vida acaba aqui. Não acaba aqui, tá? De Jesus Cristo não acabou. Sabe por quê? Ele ressuscitou. E ele falou pra gente que um dia viria buscar eu e você. E a vida nossa não termina, porque aqui nós estamos de passagem. Jesus Cristo nos deixou esse exemplo. Estamos aqui de passagem. Eu e você somos cidadãos do céu, amigo. Somos cidadãos do céu. Às vezes passa por dificuldades, por problemas, tribulações no dia a dia, no trabalho, né? Cansativo. Mais uma. Parei no 5, né? Vida eterna. 6. A paz. Essa paz que Cristo nos dá. Às vezes, a paz que o mundo procura não é essa paz entre a guerra, não. A paz que Deus nos dá, que Jesus nos dá. Essa paz vos dou. Tá bom? 7. A certeza do amor de Deus. A certeza do amor de Deus. Que maravilha, né? Que bênção. Rapaz, mas que, olha só, é uma mensagem que a gente vai longe com ela, mas vamos tentar encurtar ela aqui, tá bom? Vamos tentar encurtar ela aqui muito. E o nosso Deus, ele é bom. A você que está aí, compartilhe, tá? Dá o seu like, se inscreva, tá? A você que está na 105, aquele forte abraço. Onde quer que você estiver, eu já disse. Durante muito tempo, já ouviram essas passagens bíblicas que diz que o salário do pecado é a morte, não é verdade?
Ou, por exemplo, já ouviram as histórias de homens que pecaram e pagaram alto preço pelo seu pecado, como, por exemplo, Davi. Você sabe que Davi adulterou? E a criança que foi fruto daquele adultério, aquela criança nasceu e em seguida morreu. Então você ouve falar do preço que Davi pagou, você ouve falar do preço que Ananias e Safira pagaram pela mentira, né? Que eles cometeram. Você ouve falar de Miriam, que quando se levantou contra o homem de Deus, ficou leprosa. E tudo isso gera em nós temor. Então, você tem temor. Você evita pecar, você faz de tudo para não pecar, porque você sabe que o pecado cobra o seu preço. Amigo, mas eu tenho que dizer para você que nem sempre, tá? Nem sempre o preço do pecado ele é pago imediatamente. Não. E muitas vezes a pessoa vive uma vida de erro, de pecado, de engano, tá? E aparentemente não acontece nada. E é aí que muita gente, tá? Acaba entrando em conflito. A mente dela entra em contradição, parafuso. Ué, como é que pode? Essa pessoa aqui, aí alguém vai dizer assim, mas a gente tem que olhar para a vida de ninguém. Mas é inevitável, não se trata de maus olhos, né? Eu não tenho maus olhos, mas eu tenho olhos. E tem coisas que não tem como você não reparar, não é verdade? Não tem como você não ver. Então você conhece uma pessoa que é uma pessoa que debocha das coisas de Deus, debocha daquilo que é sagrado, que faz piada com aquilo que é santo, uma pessoa que vive uma vida de mentira, de erro, de promiscuidade, de prostituição, ela vive o avesso do que diz as Escrituras. Só que você olha para a vida dela, não aconteceu nada, tá tudo bem, tá indo muito bem, não é verdade? Você olha para as coisas que no trabalho, no casamento, família, a vida dela, tá tudo bem, não é verdade? E às vezes você olha para a tua própria vida, você que procura viver uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida de Deus, e aí você olha para a sua vida e aparece uma doença em você, aparece um problema na tua casa, e aparece um problema na tua empresa, é você que é mandado embora, é você que é prejudicado no trabalho, e parece que quanto mais mal aquela pessoa faz, entenda, mais se bem ela se dá. E a tua cabeça vai entrando em parafusos, né? Aí você começa a enfrentar conflitos, né? Até a tua própria fé. Aí você pensa, mas o salário do pecado não é a morte? Uma morte? Por que eu estou vendo essa pessoa pintar e bordar e ela não acontece nada com ela? Mas quando que a gente planta, a gente colhe? Não é isso? Não está escrito? Não é isso que a vida ensina? Mas eu estou vendo essa pessoa plantar o que não presta e colhe frutos bons, colhe o que é bom. Aí você fala assim, para mim... E eu digo para você, a gente vê histórias de homens e mulheres da Bíblia que pecaram imediatamente já algo acontece com eles. E estão caluniando, falando mal, fazendo assim coisas terríveis. Tá tudo bem. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Diz sobre isso. Diz assim: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Então, como não há uma colheita imediata sobre essa má obra, aquela pessoa faz o que não presta, aquela pessoa escolhe o caminho errado e não há um juízo, não há um pagamento para isso, ela não paga isso. Então as outras pessoas, quando começa a ver isso, entenda, começa a se inclinar para o mal também, começa a fazer o mal também.
conheço essa fulana, Beltrano que rouba, engana, trapaça, trai, faz tudo de errado. E cada vez que eu vejo a vida dela, tá sempre melhor. Para cada vez que eu olho para ela, tá trocando de carro, tá com mais dinheiro, tá casada, tá tudo bem. Não é assim que você pensa? Então as outras pessoas, aquelas que estão ao lado dela, começam a se inclinar para o que é mal. Como está escrito, porquanto não se executa logo, não é depressa, e nem sempre é depressa, o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Mas ele diz mais, inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Você está entendendo? Então aqui ele diz o seguinte, olha, ainda que o pecador faça o mal, e o que ele colhe, toca nesse mal, é longevidade, viu? Ele está plantando o que é ruim, mas ele está colhendo o que é bom. Ainda assim, eu sei que bem sucede o que se teme a Deus, o que teme, eu não vou descer o nível, eu não vou me inclinar porque é errado, só porque eu vi ele fazendo o que é errado, e eu penso que a ira de Deus não virá, mas a ira de Deus vem sim, para todo aquele que vive no engano, tá? Na desobediência a Deus. Amigo, pode ser que não venha naquele momento, tá? De imediato como você quer, mas ela vem. E você não pode, quando você ver alguém, escuta, vivendo dessa forma, tá? E parece que quanto mal ela faz, mais os seus dias prolongam, e você não pode olhar para isso, descer o nível e se inclinar para o que é errado. Mas o pensamento e a fé que você tem que guardar dentro de você é esse: eu sei que bem sucede aos que temem a Deus. Eu vou continuar temendo a Deus. Se essa pessoa faz tudo de errado e para ela dá tudo certo, escuta, uma hora não é o que eu desejo, é inevitável, tá? A ira de Deus virá sobre ela e eu vou continuar no caminho que eu escolhi, que é o caminho da fidelidade. Eu vou continuar no caminho do temor a Deus. Eu não vou me rebaixar só por causa disso, porque eu vi uma outra pessoa, puxa, mas parece que eu vou à igreja, eu oro, jejum, eu uso a minha fé, eu sou marido de uma só mulher, e parece que quanto mais correto eu sou, escuta, mais as coisas dão errado para mim. E eu sou obrigado a aturar deboches, afrontas de gente ímpio. Meu amigo, escuta, minha amiga, o salário do pecado é a morte, viu? Só que às vezes a colheita demora, mas ela vem. Continue guardando tua fé. Continue temendo o seu Deus, tá? Continue fazendo o que é certo, viu? Continue olhando para Jesus, sem se importar com os outros. Sabe por quê? Porque às vezes quando uma pessoa vai experimentar da ira de Deus, porque Deus é misericordioso, tá? Mas a ira de Deus é relatada na Bíblia mais de centenas de vezes, viu? Quando a ira de Deus vier, e às vezes vem de uma vez só, escuta, essa pessoa que vive alheia às coisas de Deus e aparentemente tá bem com ele, mas logo as coisas acontecem. É como Noé. Noé há 100 anos construindo a arca. E ele dando a chance de salvação para aqueles que submetessem a Deus. Lembra, Noé? As pessoas zombavam de Noé. As pessoas escarneciam de Noé. Amigo. As pessoas continuavam nas suas vidas de engano, de erro, de maldade. As pessoas continuavam suas vidas, seus pecados. O pecado predominava naquele tempo, era pecado sexual também.
enquanto elas continuavam a sua vida errada, eu pergunto para vocês, o que acontecia com elas de ruim? Nada, né? Olha o contraste. Quando Noé estava lá ralando, tá? Colocando a madeira, o prego, o betume, tá tudo direitinho na arca. Enquanto Noé estava ali, aquelas pessoas estavam se entregando às suas paixões, entre aspas, se divertindo aos seus desejos. Vamos falar assim, aproveitando a vida, né? Qualquer um que olhasse aos olhos humanos diria assim: coitado de Noé, não? Gastando a vida dele, solzão quente. Que bobo, né? Perdendo o tempo dele. Porque a ira de Deus não tinha vindo ainda. Mas quando a ira de Deus veio, você sabe. Então você que está aí construindo uma arca, guardando a tua fé, guardando o teu coração, guardando os teus olhos, e você olha para a vida de uma outra pessoa que não tem o menor critério com as coisas de Deus, talvez aparentemente a vida dela vai muito bem. Só que eu digo uma coisa para você: continue temendo a Deus, continue fazendo o que Deus está te mandando fazer. O bem sucede aos que temem a Deus. E diz mais: porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Ou seja, a colheita dessas pessoas, meu amigo, ela virá, viu? É inevitável isso. Mais dia menos dias acontecerá. Essas pessoas vão colher o que elas estão plantando. Não tem como evitar. A única coisa que você tem que se preocupar é não se corromper, não se contaminar com essa falsa sensação, tá, de que nada está acontecendo. Porque tudo está acontecendo. Você não pode se corromper com as pessoas ao seu lado, que você olha, poxa, essa pessoa nem em Deus acredita. Nem em Deus ela crê. Ela não teme a Deus. Ou este aqui que conhece a palavra de Deus, mas faz tudo ao contrário. E aparentemente não acontece nada. Eu não estou desejando isso para ninguém, viu? Mas como está escrito aqui na palavra, o ímpio não irá bem. A colheita vai chegar. A colheita vai chegar. A colheita dessas pessoas um dia vai chegar. Preocupe-se, meu amigo, com você. Não se deixar levar por esses conflitos que em volta e meia pairam em nossa cabeça. Você está entendendo? Que às vezes a ira de Deus vem com uma paulada só, de uma vez. Que todo mundo fica atento. Guarda o teu coração. Guarda a tua fé. Tema a Deus. É com isso que você tem que se preocupar, viu? É com isso que você tem que se preocupar. Meu querido, nosso tempo já está terminando. E eu quero te agradecer a você. Eu espero que Deus tenha falado com você. Falou comigo também. Eu espero que o Espírito Santo chegou aí, tá, te aqueceu, te pegou na pegada de Cristo. Esse é o programa. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Até mais. Fica com Deus.